Esse você coloca, vai jogar. Cumprimentando os eminentes pares, senhor Procurador de Justiça, senhores advogados, serventuários, partes. Dou por aberta a presente sessão da primeira Câmara Criminal. Se não houver objeção, dispensando a leitura da ata e considerando-na aprovada. Ela será assinada eletronicamente. Temos pedidos de preferência, mas vamos dar preferência aos que o desembargador Juvenal participa, para poder liberá-lo, né? Então é o 2 da pauta geral, com a participação do desembargador Juvenal. 2 da pauta geral, recurso em sentido estrito, 126.488/2017, recorrentes Vladimir Viana Correia e Jorge Luiz Viana Correia. Da relatoria do eminente desembargador Marcos Machado, com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom, os votos já foram disponibilizados, a Vossa Excelência. Pretensão de Valdemir Viana Correia e Jorge Luiz Viana pronunciados. Objetiva a absolvição sumária. A Procuradoria se opõe à pretensão e a conclusão é que chegamos diante da materialidade comprovada e elementos suficientes para identificar a ocorrência do fato, é que a tese da absolvição sumária é descabida. E trago lições doutrinárias e julgados esse tribunal, e nesse contexto o recurso desprovido. Desprovendo o recurso, parecer pelo desprovimento, que fica mantido, desembargador Juvenal. O meu voto no mesmo sentido, até porque eu tenho jurisprudência do lado da minha Câmara, em que fui relator de um, no mesmo sentido. A unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Outro pedido também, que o desembargador Juvenal participa como vogal, revisor desembargador Marcos, eu como relator. É a apelação 20.694/2017, capital, apelantes Alexandre Hecken, Elton John Lemes das Chagas, Patrício da Silva e Alexandre Santana Ferreira, apelado do Ministério Público. É o 5 da pauta geral. O desembargador Marcos fez a revisão. É um voto um pouco bastante alentado, tem 31 laudas, mas eu vou resumi-lo aqui. Apelação criminal, homicídio qualificado, tribunal do júri, veredito condenatório, teses defensiva, pleito de nulidade do julgamento por violação do artigo 479, juntada de informações sobre os antecedentes criminais, nutrido legal, documento que não versava diretamente sobre a questão de fato a ser submetido ao conselho de sentença, ausência de inovação argumentativa ou surpresa, nulidade e inocorrência, não demonstração de prejuízo, pretensa submissão a novo julgamento, ausência de vício, tese rechaçada. A segunda, recurso interposto por Elton John, exasperação da pena base, acolhimento, proporcionalidade e razoabilidade, pena redimensionada para 14 anos de reclusão. 3. E resignações defensivas de Alexandre Heck Patrício da Silva, pelo afastamento das qualificadoras do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe, impossibilidade. Decisão contrária à prova dos autos. Improcedência. Decisão amparada em elementos concretos de convicção, afastamento da valoração negativa da culpabilidade, inviabilidade, decisão motivada, pluralidade de qualificadoras, utilização das remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, possibilidade, precedentes do STJ, redução da pena base, procedência, proporcionalidade, pena
redimensionada do apelante Alexandre para 14 anos e 2 meses de reclusão e do apelante Patrício para 15 anos e 6 meses de reclusão. 4. Do recurso de Alexandre Santana Ferreira, alegação de decisão contrária às provas dos autos, opção por uma das versões apresentadas, autoria e materialidade delitiva devidamente demonstradas, condenação mantida, pedido subsidiário alegado, excesso na exasperação da pena, procedência, pena definitiva reduzida para o patamar de 13 anos e 6 meses de reclusão, recurso parcialmente provido, sentença reformada em parte. Essa é a decisão. Aqui, então, nós estamos só fazendo o redimensionamento das penas, desembargador Juvenal. Então, eu verifiquei que esse é juridicamente possível, neste caso, o redimensionamento da pena, porque levado a efeito alguma das circunstâncias com não observada a proporcionalidade. Estou de acordo. Tá. Recurso provido parcialmente nos termos do voto do relator. O 58 da pauta geral, apelação 145.093/2017, capital, apelantes Claudivan Geraldo dos Santos, da minha relatoria, revisor desembargador Marcos e vogal desembargador Juvenal. Apelação criminal, júri, homicídio qualificado, condenação nas sanções do 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, preliminar, ausência de fundamentação legal, não indicação das alíneas, mera irregularidade prefacial rejeitada. Mérito, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras, suficiência probatória a demonstrar as qualificadoras, opção por uma das versões apresentadas, decisão mantida, dosimetria da pena, redimensionamento da pena base, culpabilidade e conduta social, circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentação idônea, compensação de uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis com o comportamento provocativo da vítima, recurso parcialmente provido. O parecer de não conhecimento, nós estamos, a preliminar de não conhecimento, desembargador Juvenal, nós estamos afastando, porque pela leitura dá para entender as razões de recurso dele. Então nós estamos afastando e rejeitando a preliminar. E no mérito estamos apenas redimensionando a pena base para 12 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos de sentença. De acordo? De acordo. Então, a unanimidade proveram parcialmente nos termos do voto do relator. Também da minha relatoria, outro que Vossa Excelência participe, é o 72 da pauta geral. Apelação 113.325/2017, capital, apelantes Vitor Almeida Santana. Também apelação criminal, Tribunal do Júri, condenação nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, homicídio qualificado por um motivo fútil pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleito de reconhecimento da legítima defesa, impossibilidade excludente de ilicitude não demonstrada, desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguido de morte, improcedência, potencialidade letal do instrumento utilizado no crime aliado ao depoimento do réu permite a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado, exclusão das qualificadoras do motivo fútil do recurso que dificultou a defesa da vítima, suficiência probatória a demonstrar as qualificadoras, opção por uma das versões apresentadas, decisão mantida, dosimetria da pena, redimensionamento da pena para o mínimo legal, inadmissibilidade, dosimetria escorreita, recurso desprovido, pena definitiva que fica em 12 anos e 6 meses. O parecer é pelo desprovimento do recurso e estou, então, negando o provimento ao recurso para manter intacto a sentença condenatória. Desembargador Juvenal. Eu acompanho. A unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Esse PJE também tem impedimento, o desembargador também vai participar. Tem um PJE que tem um impedimento do desembargador Orlando, da qual Vossa Excelência participa, é o 3 da PJE, da relatoria do desembargador Marcos Machado, um habeas. Senhor presidente, se o senhor me permitir, o 4 também Também
há impedimento, também habeas corpus, e eu gostaria de julgá-los conjuntamente. Pode ser? Sim, sim. Sim. Ambos são O 3 por e o homicídios e visam a liberdade. Vossa Excelência, no 4, foi quem analisou a liminar em substituição. A Procuradoria, ela se posiciona pela denegação em ambos os casos. A discussão, ela envolve prazo e não fundamentação, e também adjetivos subjetivos inerentes a ambos os impetrantes. Mas a conclusão a que cheguei em ambos é que a medida a medida considerada é pertinente. Não é possível atribuir no 3 a desídia ao juiz. Há 2 réus, um deles em Uberlândia, precatórias necessárias até para o estado de Mato Grosso do Sul. E a reiteração delitiva do paciente do 3, específica, e o 4 segue a mesma vertente, uma vez que, além da gravidade, a reiteração delitiva, de modo que eu estou conservando as preventivas de ambos os pacientes. Ordens denegadas, portanto. Mantido o parecer, eu também denego, desembargador Juvenal. Ordens denegadas, nós temos o voto do relator. 3 e 4. Desembargador Juvenal. Desembargador Juvenal, muito obrigado pela presença, por permitir o julgamento desses processos, igualmente também quando necessitar. Muito obrigado. Essa é a sustentação oral PJI, desembargador Orlando. Desembargador Orlando, é um pedido de preferência com sustentação oral, é o 17 do PJE, é um habeas. Beraldo Lopes. Com a palavra, Sua Excelência. Habeas corpus impetrado em favor de Beraldo Lopes Barbosa, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão que, em razão do cometimento de falta grave pelo paciente, decretou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, fixada em 12 anos e 6 meses pela prática do crime de homicídio qualificado. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados no artigo 306 do Código Nacional de Trânsito e 329 do Código Penal, que é dirigir embriagado e resistir à prisão. Diz também, sustenta que a conduta do paciente não pode ser considerada falta grave, pois estava apenas próximo ao bar e não dirigia o veículo. Diz ainda que quando adquiriu o direito à progressão de regime, já havia cumprido perto de 5 anos de sua pena, o que torna desproporcional seu retorno ao cárcere para o cumprimento dos 7 anos restantes. O pleito liminar foi indeferido, o juiz da causa prestou informações e a Procuradoria opina pelo não conhecimento do RIT em razão da inadequação da via. É o relatório, senhor presidente. Fica mantido com a palavra a doutora Milena para sua sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Paulo da Cunha, eminente desembargador Orlando Perry, relator do presente habeas corpus, eminente desembargador Marco Machado, membro revisor, doutos desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público Estadual, laboriosos serventuários da Justiça, colegas advogados e advogadas, acadêmicos aqui presentes. Elevo a todos os meus cumprimentos e uma boa tarde, em especial ao Dr. Delair Teixeira de Alcântara, meu companheiro de trabalho, tutor, mentor, encorajador e meu pai. Uma imensa satisfação trabalhar ao seu lado
e certamente palavras não externariam tamanha honra. Não tenho dúvidas de que essa corte certamente faria justiça ao paciente apenas cotejando o demonstrado nos autos do presente habeas corpus. Mas, mesmo sem a presença de um advogado em suas decisões, nota-se recorrência na justiça, proferida inclusive em casos idênticos. No entanto, essa advogada, preocupada em trazer algumas informações e colaborar com a efetividade da justiça, não poderia se abster de fazer essa sustentação oral. O objeto jurídico da vertente impetração, data máxima vênia, é a carência de fundamentação idônea na decisão opressora proferida pela autoridade coatora, que determinou a regressão do regime e alterou a data base para gozo de direitos e benefícios penais, por entender que o paciente Beraldo Lopes Barbosa tenha cometido falta grave. Porém, antes a defesa gostaria de se manifestar sobre o cabimento do presente habeas corpus. E, nesse sentido, excelências, não há que se falar que esse habeas corpus não seria a via adequada de pleito. Haja vista, não estamos tratando aqui de matéria de fato. Não estamos tratando aqui de um conjunto fático probatório do pleito principal, mas sim da manifesta ilegalidade, até mesmo porque o suposto flagrante já foi decidido em audiência de apresentação, oportunidade na qual o magistrado de piso já decidiu pela não conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente. O que essa defesa combate, neste momento, é a ilegalidade manifesta da decisão do juízo de piso, a qual tem constatação evidente de flagrante ilegalidade que independe de análise probatória ulterior, o que notoriamente constrange de plano o direito de ir e vir do paciente. Nesse sentido, é o entendimento desse tribunal. Peço vênia para ler aqui um trecho do habeas corpus 95086 de 2015, cujo desembargador Luiz Ferreira da Silva, que em caso idêntico se manifestou da seguinte maneira, abre aspas, não há que se falar em extinção do habeas corpus por inadequação da via eleita, quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade de locomoção do paciente, fecha aspas. Portanto, perfeitamente cabível o presente remédio heróico. Dito isto, nobres julgadores, avançando na análise do mérito deste habeas corpus, a defesa entende que as fundamentações do magistrado de piso que determinou a regressão do regime e alterou a database para gozo dos benefícios penais não são idôneas e não devem prosperar, visto que o magistrado regrediu definitivamente a execução de pena do paciente do regime semiaberto para o regime fechado, com fundamentação no cometimento de falta grave. Então, o que nós temos? Um indivíduo que foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal brasileiro, e que no cumprimento da sua reprimenda ele atingiu os requisitos legais, objetivos e subjetivos e teve, em 11/7/2017, a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. E que para o cumprimento desse novo regime, do regime semiaberto, em audiência audimonitória, foram determinadas pelo juízo de piso o uso de tornozeleira eletrônica e outras condições, inclusive a de não ingerir bebida alcoólica. Ocorre, excelências, que em 7/1/2018, o paciente foi preso pela suposta prática de crime, mais precisamente do delito descrito no artigo 306 do Código Nacional de Trânsito e 329 do Código Penal, e suposta prática de cometimento de falta grave, vez que teria ingerido bebida alcoólica. Como já dito, na audiência de apresentação, não foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo sido concedida a liberdade provisória ao paciente, naquele momento, em relação ao suposto cometimento de crimes. Contudo, na audiência de justificação, o magistrado de piso regrediu o regime do semiaberto para o fechado com a fundamentação na falta grave. Aqui, excelências, eu peço vênia para ler o ponto combatido na decisão proferida pelo magistrado de piso e para ler também um trecho da jurisprudência utilizada pelo magistrado de piso para fundamentar a sua decisão. Abre aspas.
trecho da decisão do magistrado. A falta grave cometida demonstra a não adaptação ao regime semiaberto, que abusou da confiança que lhe foi conferida pelos magistrados antecedentes, assim como que não foi, pois, alcançado o objetivo de reintegração social e aprendizado ao cumprimento das regras, fecha aspas. Trecho da jurisprudência utilizada, excelências, abre aspas. Restando demonstrado que o apenado descumpriu reiteradamente as condições do regime semiaberto, deixando de comparecer ao trabalho no estabelecimento prisional aos finais de semana e comprovar ocupação lícita, tendo ainda empreendido fuga, forçoso reconhecer que ele não se adaptou ao regime menos rigoroso e praticou faltas graves, hábeis a ensejar a regressão do regime prisional, fecha aspas. Excelências, data máxima vênia, embora inicialmente tenha se entendido que ele tenha cometido falta grave, não é justo que essa decisão prospere e se mantenha. Eu quero ressaltar às vossas excelências que nós não estamos tratando aqui de um indivíduo que reiteradamente tenha cometido crimes ou que seja contumaz. Ele praticou um crime, atingiu os requisitos, dentro do regime fechado, ele não houve nenhuma conduta que não houve nenhuma infração que desabonasse sua conduta, e quando no regime semiaberto, ele também sempre cumpriu todos os requisitos impostos por aquele juízo. Esse foi um fato isolado e único. Não se trata, portanto, de uma pessoa contumaz que reiteradamente tenha praticado faltas ou infrações. Um episódio dessa natureza, de fato, nunca havia acontecido. E ele assumiu, em audiência de justificação, que ingeriu bebida alcoólica, o que demonstra sua boa-fé e a sinceridade em não omitir tal fato à justiça. Provas essas todas já devidamente apresentadas e demonstradas na instrução do presente habeas corpus. Forçoso, então, excelências, concluir que, no caso concreto, a inobservância de uma das condições impostas não refletiu gravidade suficiente a ensejar regressão de regime prisional, sobretudo por tratar-se de fato isolado e que não proporcionou maiores repercussões danosas no âmbito social. E analisando, nobres julgadores, a jurisprudência deste tribunal, foi possível constatar que é firme o entendimento no sentido de que o processo executivo de pena tem como finalidade precípua a ressocialização do reeducando, razão pela qual a regressão do regime para o mais gravoso, por conta, pela primeira vez, do dever de abstinência de bebida alcoólica, é medida excessivamente severa, que ofende princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Nesse sentido, eu quero citar aqui o HC 110.549, de 2015, da Terceira Câmara Criminal, julgado em 2 de novembro de 2015 pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, o HC 95086, de 2015, da Terceira Câmara Criminal, julgado em 5 de 8 de 2015 pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, o HC 36250, de 2015, da Segunda Câmara Criminal, julgado em 29 de 4 de 2015 pelo desembargador Pedro Sakamoto, todos desta colenda corte, e também colacionado no corpo do presente mandamos. E ainda, excelências, que assim não fosse, faz-se combate aqui ao entendimento de que falta grave, a ingestão de bebida alcoólica possa ser considerada falta grave. A prática de falta grave, por implicar em restrições a diversos benefícios e direitos na execução penal, ela deve ser interpretada restritivamente. A prática de assim, as hipóteses previstas na Lei de Execução Penal, em seu artigo 50, elas não possibilitam uma interpretação extensiva, ou que possa acrescer condutas, porque elas não estão previstas e por falta de tipicidade formal. Usando das palavras sempre sábias e seguras do eminente e saudoso desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Nildo de Carvalho, o qual sempre dizia em suas decisões que oceânica é a jurisprudência. E é essa a realidade, excelências. Oceânica é a jurisprudência no sentido de que a ingestão de bebida alcoólica não pode ser configurada como falta grave. Assim, a regressão do regime, no presente caso, não configura medida de justiça, muito pelo contrário. O que se vislumbra é uma medida extremamente severa, em total dissonância dos princípios basilares do direito de um processo penal democrático e humanístico. Em clara afronta
ao direito de ir e vir do paciente, restando clara a ilegalidade do decisum, que regrediu o regime e, consequentemente, o constrangimento ilegal que sofre o paciente. Não há, dessa forma, ressocialização. Desta maneira, apenas e tão somente a penalização austera e excessiva, sem intuito algum de reinserir o indivíduo que, em algum momento, tenha se desviado por condutas reprováveis pela sociedade e puníveis pela lei. Dessa forma, a manutenção da decisão do magistrado de piso perde-se nos objetivos principais da lei de execução penal, que seriam a harmonia social e a recuperação de fato dos indivíduos que, em determinado momento, se desviaram de um comportamento padrão. No caso em tela, devolvendo ao submundo da prisão um reeducando, ora, paciente, que no cumprimento de sua reprimenda nunca teve em seu desfavor uma conduta ou infração que viesse a contradizer o que a lei fala, e que pela primeira vez pratica esse ato, é uma verdadeira afronta, inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Entende-se, portanto, data máxima vênia a decisão do magistrado de piso, que a decisão vergastada está pautada em argumentos inidôneos, em total dissonância dos princípios norteadores do direito e da jurisprudência de nossos tribunais, e até mesmo da lei de execução penal, dado o entendimento extensivo expresso na decisão combatida. Doutos julgadores, definitivamente não é justo considerar que a ingestão de bebida alcoólica pela primeira e única vez em descumprimento de medidas administrativas não legais impostas como condições para a manutenção da progressão de regime ensejem a regressão ao regime fechado para o cumprimento de mais 7 anos de pena restantes. Por fim, eminentes desembargadores, por tudo que foi aduzido aqui na presente sustentação e por tudo que foi fartamente aduzido no corpo do presente remédio heróico, dado o máximo respeito a cada um dos senhores, roga-se para que seja analisado esse caso concreto, tendo em vista que o reeducando e ora paciente está sofrendo um imenso constrangimento ilegal e por isso requer que seja conhecido e provido o presente habeas corpus, reformando a decisão proferida pela autoridade coatora, seja efetuado o devido cancelamento dos assentos de anotação de falta grave do paciente e seja, excelência, determinada a imediata recondução do paciente Beraldo Lopes Barbosa ao regime semiaberto, sendo-lhes pedido o competente alvará de soltura, fazendo cessar a coação ilegal aposta pelo juízo ACOR, para que assim prevaleça, de fato, a justiça. É o que se pugna, que se espera. Agradeço a todos e boa tarde. Muito obrigado. A palavra retorna ao eminente relator. Senhor presidente, acho que a questão já está bem esclarecida. O que sucedeu foi que o paciente foi condenado por crime de homicídio qualificado a pena de 12 anos e 6 meses. Cumprido determinado período, alcançou a progressão de regime, sendo então lhe concedido o regime semiaberto, onde lhe foi imposto em audiência de monitória várias condições, dentre elas a de se recolher em sua casa do período de segunda a sábado, das 20 horas até as 6 horas, e nos domingos e feriados, durante todo o período ininterruptamente. Impôs-se também como condição que não poderia frequentar bares, boates, casas de jogos e congêneres, e também como condição não fazer uso de bebida alcoólica. E abster-se também da prática de crime ou contravenção. Mas, entretanto, o paciente, no dia 7 de janeiro de 2018, num domingo, onde ele deveria permanecer recolhido ininterruptamente na sua residência, ele foi até um bar, parece que de propriedade da sua mãe, e ele estava embriagado, e ele reconhece que estava embriagado. Disse ele que ele teria ido comprar uma Coca-Cola para o seu neto, mas ele acabou sendo preso por dirigir embriagado o veículo. Ele um crime que ele teria cometido, não seria apenas a falta grave de ingerir bebidas alcoólicas, mas teria, pelo menos teoricamente,
dirigido embriagado e resistido à prisão. Então, são essas as situações que levaram o magistrado a regredir definitivamente o paciente de regime. E eu estou referendando esta decisão, aplicando inclusive a súmula 526 do STJ, no sentido de que o reconhecimento de fato grave, decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso, prescinde do trânsito em julgado e para autorizar a regressão de regime. Então, em consonância com o parecer, eu estou denegando a ordem. Desembargador Marcos? De acordo. Então, a unanimidade de negar a ordem nos termos do voto do relator. Esta é a emenda. Doutora. Um pedido de... Eu afastei essa questão da preliminar da Procuradoria. Eu cito 2 precedentes, inclusive, deste tribunal. Um da relatoria do desembargador Alberto e outro da relatoria do desembargador Luiz Ferreira. Eu flexibilizo, embora saiba que o recurso cabe agravo de execução, mas eu entendo que... Pois é, mas então nós vamos adotar essa... Seria excepcionalmente? Olha, qual que é a razão de aceitar esse hábito? Olha, o desembargador, ambos os desembargadores, eles entendem que nessa situação não exige dilação probatória e que todos os fatos podem ser demonstrados no próprio HC. Né? Eu acho que nós já temos, inclusive, precedentes também aqui desta primeira Câmara, sim, eu me recordo de ter precedente em que eu julguei nesse sentido aqui, de conhecer do HC. Então, pedido de preferência com sustentação oral, desembargador Orlando. Sim. É o 5 do PJE, né, um habeas. 5 do PJE, assim. É um HC com pedido liminar impetrado em favor de Leonardo Vicente Ferretti Valente e Ana Paula de Almeida Arruda, contra ato do juízo da 13ª Vara da Capital, que decretou suas segregações cautelares pelo cometimento em tese dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico. O impetrante sustenta que a segregação é ilegal, pois Leonardo foi torturado por policiais militares que efetuaram sua prisão. Diz ainda que não há indícios suficientes da materialidade da autoria delitiva atribuída aos pacientes, uma vez que a droga apreendida é de propriedade do indivíduo de nome Odenir Ribeiro. Diz também que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e que a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação. Enfatiza que a imposição de outras medidas diversas da prisão é suficiente ao caso, que são primários, ostentam predicados pessoais, e estão presos há mais de 140 dias, sem previsão para encerramento da instrução, que caracteriza, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa. A liminar pleiteada foi indeferida pelo desembargador plantonista, o desembargador José Zuquim Nogueira. A autoridade coatora prestou as informações e a Procuradoria opinou pela denegação da ordem. É o relatório. Que fica mantido, palavra do Dr. Jorge para sua sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor Dr. Paulo da Cunha, presidente desta primeira Câmara, Dr. Orlando Perry, o relator, Dr. Marcos Machado, também membro, ao ilustre representante da Procuradoria, o nosso respeito, nossa consideração, aos serventuários também aqui presentes, aos colegas. Bem, trata-se do habeas corpus impetrado em favor do Leonardo e da Ana, mas só bastando, doutor, na realidade não estamos nem questionando em si a questão do juízo em relação ao artigo 312. O pedido era bem mais sucinto, que houve, na realidade, uma violência, não é nem policial militar, então temos que fazer também uma referência que, toda vez, eles que fazem abordagem. Quem fez a abordagem foram policiais civis, na realidade, que cometeram, foi juntado, sim, tem um laudo de lesões corporais que foi juntado na petição,
E o outro é o excesso de prazo na conclusão. Eles foram presos dia 8 de agosto de 2017. Teve uma audiência realizada dia 12 de dezembro, no qual, infelizmente, os servidores penitenciários não conduziram os réus para a audiência, fazendo a greve branca, e também as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram, alegando que estariam fazendo uma outra operação. Além disso, a denúncia ofertada pelo Ministério Público, neste caso, é só no artigo 33 cap, não tem associação. Então, é só para posicionar. Mas, em relação, não teria nem como discutir, nós só colocamos no fato essa questão da droga, se era um ou outro dono, porque isso aí é questão de mérito, né? Mas é uma coisa assim meio esquisita, porque supostamente os policiais prenderam, encontraram essa quantidade de droga com esses rapazes, prenderam também o tal do, eu esqueci o nome dele, que seria, chegou na delegacia, ele foi ouvido, e não sei por que cargas d'água, diz que haveria um telefonema ou não, gravado por isso pelos policiais, o delegado e assim os agentes soltaram. Mas não é o caso. O caso é essa afronta ao excesso de prazo, nesse sentido, porque desde o dia 8, aí foi marcada a audiência dia 12, aconteceu todo esse fato. Posteriormente veio o recesso forense, retornou-se, continuou sem marcar audiência. Por mais que esse HC fosse julgado, que não foi, também teve a questão do recesso, voltou. E este advogado também tem que colocar aqui, fazer a minha manifestação no sentido que hoje estaria fazendo 210 dias, mas esse advogado também tem que fazer a nossa parte, a manifestação, que eu pedi que fosse retirado de pauta, e acabou dando aquele período. Uma sessão antes seria antes do carnaval, teve o carnaval, e logo em seguida também, até porque se eu falto lá na primeira vara criminal, me puxa a orelha lá, principalmente a magistrado. E aí fica complicado. E nesse caso, mesmo se eu tirasse esses 15 dias, hoje daria 195 dias de excesso de prazo, só nessas condições. E a audiência, que agora vai ser realizada, a princípio, ele não sabe também, vai que aconteça uma outra greve, vai que não apareça as testemunhas enroladas pelo Ministério Público. A audiência está marcada já para o dia 20 de março, a princípio. Então, aí se estende ainda mais, praticamente 240 dias que essas pessoas, tanto o Leonardo quanto a Ana Paula, estão presos. A Ana Paula não tem antecedente nenhum. O Leonardo responde, a princípio, por um tráfico, e aí eu também, para demonstrar que já foi julgado um HC, que no qual, a princípio, na época, o senhor denegou, nós colocamos a quantidade, 31 gramas, e na época o juiz lá colocou ele em liberdade. E explicando até que isso não seria nem como falar que seria tráfico, uma quantidade tão ínfima quanto essa. Foi juntado também os autos. Então, na realidade, há um excesso, a defesa entende que há, sim, um excesso causado nesse tempo todo. O prejuízo, a culpa foi do judiciário em si? Não necessariamente, mas há tanta testemunha, as testemunhas que eram para comparecer e também os agentes prisionais acabam prejudicando o andamento processual e, consequentemente, acabam mantendo essas pessoas aí recolhidas, causando uma coação ilegal. Os prazos processuais devem ser observados quando o réu estiver preso e deve ser aplicado independente da natureza da prisão. Independente dessa prisão, mesmo se tratando, a princípio, supostamente de tráfico, eles com certeza podem ser recepcionados com esse pedido de que seja conhecido esse excesso e colocado eles em liberdade. Agora, o que me salta aos olhos nesse processo foi, ainda na época, quando foi feita a primeira audiência, quando nós colocamos até que o paciente Leonardo sofreu alguma violência por parte desses agentes policiais civis e o magistrado não comentou nada, quando se foi feito o pedido na própria audiência para que se colocasse em liberdade. Por quê?
porque lá já existia o laudo de lesões corporais, no qual está inserido nos autos, na ação. E o pior é que os policiais nem alegaram que houve resistência. Tanto é que nesse processo não tem um termo de resistência, um auto de resistência, ou seja, que Leonardo teria prejudicado para ter causado aquelas lesões nele. Então, portanto, está claro que realmente houve alguma sevícia em relação aos policiais contra o paciente Leonardo, que também está sofreu, nesse caso, um abuso ou tortura, não sei como colocaria, mas que houve realmente, sim, uma violência contra o paciente, houve. E nós, quanto sociedade, não podemos permitir. Tanto é que nós temos visto aí que não é porque a pessoa acaba de cometer um crime que a polícia pode sair descendo borracha. Nesse caso, não é nem coitado dos policiais militares, foram os agentes civis. Então, demonstrado está que realmente houve excesso de prazo na conclusão, e vai demorar, ainda a princípio, a conclusão desse processo, e que é o que nós estamos pleiteando em si em relação a isso, ou seja, que seja expedido o alvará de soltura em favor tanto do Leonardo quanto da Ana. E até, se for, não está aqui, não são meus clientes, não são, mas os outros dois também, que seja estendido aos outros dois, porque realmente está bem comprovado esse excesso de prazo para a defesa. Encerrado. A palavra retorna a Vossa Excelência, desembargador. É meu prazer ouvir o Dr. Jorge da tribuna, sempre muito esclarecedor. E por isso eu vou permitir até, aproveitando já as suas palavras aqui, de se fazer também um resumo deste HC. De fato, o paciente Leonardo e a paciente Ana foram presos depois de a polícia haver recebido uma denúncia anônima. Eles foram abordados e com eles encontrado aproximadamente 5,5 kg de maconha, divididos em 10 tabletes. Pois bem, na audiência de custódia, o magistrado realmente, embora haja um laudo de lesão corporal e por conta dele afirme a defesa que o paciente Leonardo pode ter sido torturado, o fato é que o Leonardo, quando interrogado pela autoridade policial, se reservou o direito de permanecer em silêncio, de modo que o juiz, na audiência de custódia, sequer invocou uma eventual confissão do paciente para fundamentar o decreto da prisão preventiva, né? Então, eu estou afastando esse argumento da tortura, porque ele não teve relevância nenhuma na decretação da custódia preventiva. E depois se constitui a realidade que eu deixo no meu voto aqui, dizendo o seguinte, que não há evidências de que o flagrante tenha sido engendrado pelos policiais, né? Então, o advogado, e eu cumpro esclarecer também, que este é o segundo HC impetrado em favor dos pacientes. E no primeiro dele, nós já apreciamos uma parte dos fundamentos deste HC. Nós afastamos a alegada ausência de prova contra a autoria delitiva, deficiência na fundamentação da decisão constritiva, inexistência dos requisitos do artigo 312 e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e existência de predicados pessoais favoráveis. Todos esses fundamentos já foram rejeitados no HC anterior e quanto a estes, então, eu não estou conhecendo da impetração, né? No que diz respeito ao excesso de prazo, eu cumpro anotar que eles foram presos no dia 8 de agosto, aliás, data do meu aniversário, hoje é de agosto de 2017, e foram apresentados na audiência de custódia no dia seguinte, no dia 9. A denúncia foi oferecida no dia 15 de setembro de 2017 e recebida no dia 7 de novembro de 2017, e em seguida designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12, que, como bem destacou o Dr. Jorge aqui da tribuna, não se realizou por conta da ausência justificada dos policiais militares que tiveram que ser convocados para uma operação que foi deflagrada naquele dia. E, na oportunidade, o juiz apenas interrogou a Ana Paula, né? E também aconteceu de o Leonardo não poder ter comparecido
a audiência em razão da greve dos servidores do sistema carcerário. E a audiência está, então, designada para o dia 20 de março, como bem destacado aqui pelo Dr. Jorge. E cumpre ainda notar que tanto a defesa do Leonardo como os demais pacientes aviaram novos pedidos ao juízo de revogação da preventiva, o que, de certa forma e em certa medida, além de outros percalços, aqui mesmo reconhecidos pelo doutor patrono dos pacientes, acabaram por elastecer um pouco mais essa instrução. Mas eu não vejo desídia por parte do Poder Judiciário, a demora, ela está sim justificada por todas essas situações e eu não vejo excesso de prazo, então. Então eu estou denegando a ordem em consonância com o parecer. Conhecido em parte, na parte Exatamente. conhecida, denegada. Desembargador Marcos, então fica esse o resultado, doutor Jorge. Conhecido em parte, na parte conhecida, denegada nos termos do voto do relator. Um pedido de preferência com sustentação oral, da minha relatoria, apelação 119.867/2017, comarca capital, apelantes Luiz Ricardo Targino de Melo, Nelson Soriano Guedes. É o 24 da pauta. Quatro. Vossa Excelência, doutor Luiz Carlos, é advogado de ambos, ou só do Luiz Ricardo, sim, né? Do Luiz Ricardo. Trata-se de apelação contra a decisão proferida pelo juiz da 13ª Vara Criminal Especializada de Delito de Tóxico da comarca de Cuiabá, que condenou os réus Luiz Ricardo Targino de Melo a 11 anos e 1 mês de reclusão pelo delito de tráfico de drogas e a pena pelo crime de associação para o tráfico, que somadas, de acordo com o artigo 69, totalizam 15 anos, 9 meses de reclusão em regime fechado, e Nelson Soriano Guedes a pena de 15 anos e 2 meses de reclusão pelo delito de tráfico e a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão pelo delito de associação para o tráfico, que somadas, de acordo com o artigo 69, totalizam 21 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado. Resignada com a decisão, a defesa de Nelson Soriano Guedes requer a sua absolvição pelos delitos imputados a ele na exordial acusatória nos termos do 386, inciso 5 do CPP. Ou, caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer a sua absolvição nos termos do 386, inciso 7 também do CPP, aduzindo para isso deficiência probatória quanto ao delito de tráfico, no tocante ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, ante a ausência de condutas reiteradas em conluio. Fecha. Subsidiariamente, requer seja aplicada a pena base no mínimo legal para os delitos de tráfico e associação para o tráfico. Por sua vez, a defesa de Luiz Ricardo Targino requer preliminarmente a revogação da prisão preventiva do apelante, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por fim, a anulação da sentença invectivada ou absolvição do acusado por insuficiência probatória ante o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação do sigilo telefônico. No mérito, pugna pela aplicação da pena base no seu mínimo legal aos delitos de tráfico e associação para o tráfico ou a redução do aumento aplicado pelo magistrado, considerando-se, além do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o fato de que o réu é primário, sem qualquer antecedentes, com residência fixa, trabalho lícito e não integrar a organização criminosa. Pleiteia ainda a exclusão da causa de aumento previsto no 40, inciso 5 da Lei 11.343, ao argumento de que não teria sido concorrentes às hipóteses de omissão
Contradição. Pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Em contra-razões, o Ministério Público requeriu o desprovimento. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso interposto por Nelson Soriano Guedes e pelo parcial provimento do recurso interposto por Luiz Ricardo Targino de Mello para aplicar a fração mínima de 1/6 ante a presença da atenuante da confissão espontânea. É o relatório. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador relator Paulo da Cunha, excelentíssimo senhor desembargador Marcos Machado, excelentíssimo senhor desembargador Orlando de Almeida, excelentíssimo senhor procurador João Batista de Almeida, serventuários da Justiça, colegas advogados, estagiários. O nosso objetivo nesta oportunidade é rebater principalmente a sentença prolatada pelo juiz sentenciante da 13ª Vara Criminal desta comarca. O apelante foi denunciado pela suposta prática do crime, tipificado no artigo 33, 35 e 40, inciso 4º da Lei 11.343/2006. Inicialmente, nós arguímos aí a preliminar da nulidade das provas. O apelante, no momento de sua prisão, ele trazia consigo um aparelho celular Motorola. E, sem autorização judicial, foi realizado uma devassa em suas conversas via WhatsApp e demais aplicativos. A defesa do apelante, desde a apresentação da resposta à acusação, questionou a nulidade dessas provas. Ocorre que o magistrado não aceitou a tese de defesa, tendo mantido nos autos a prova obtida de forma por meios ilícitos e ainda utilizado essa prova para fundamentar a condenação pelos crimes de associação para o tráfico, bem como para efetuar a reprimenda para um patamar bem acima do mínimo legal, tudo com base nas provas ilícitas. A Constituição Federal, ela garante o sigilo em suas comunicações, devendo esse sigilo ser quebrado por ordem fundamentada, o que não ocorreu em Casentelo. Na verdade, a autoridade policial, tentando validar essas provas, de forma mentirosa, afirmou que o apelante teria desbloqueado o aparelho. Se tal fato fosse verdade, haveria de constar nos autos pelo menos uma autorização do apelante em termos circunstanciado, para que fosse válido tal prova. Nós temos um julgado aqui recente, inclusive eu peço vênia a vossas excelências, agora recente, do STJ, no recurso do habeas corpus 89981, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, recurso em habeas corpus provido para reconhecer a ilicitude da coleta de dados do aparelho telefônico dos investigados sem autorização judicial, devendo mencionadas provas, bem como as derivadas serem desentranhadas dos autos. Esse julgamento aqui foi recente e eu cito também um julgado deste tribunal, do estado do Mato Grosso, eu peço mais uma vez vênia, no processo 34848 de 2017, relator, desembargador Pedro Sakamoto. Esse julgamento aqui foi realizado no dia 7/6. Necessidade de prévia autorização para quebra do sigilo dos dados contidos no telefone celular. Ocorrência também, mais adiante, ocorrência de bis idem, a utilização da mesma fundamentação em duas dossimetrias. Então, a defesa, preliminarmente, citando essas duas decisões, tanto do STJ como também do Tribunal do Estado do Mato Grosso, bem com de outros entendimentos de outros tribunais, requer preliminarmente a nulidade dessas provas. Mais adiante, senhores desembargadores, o apelante,
ele é réu confesso. Ele, não negamos aqui que ele aceitou a transportar a substância, o entorpecente, embora desconhecesse sua natureza e a quantidade. Citando aqui o trajeto de Campo Grande a Cáceres, o apelante, como se verifica nos autos, desistiu de continuar a empreitada criminosa. Tanto é verdade que num posto de gasolina nesta comarca ficou por mais de 3 dias estacionado. Embora tal situação não exima o apelante da culpa, mas sua desistência ela foi imprescindível para que a droga não chegasse ao seu destino final e fosse distribuído e posta para o consumo. Portanto, embora tenha praticado o crime tipificado no artigo 33, não houve por parte do magistrado sentenciante a devida individualização da conduta do apelante. A pena total foi de 15 anos e 9 meses. O apelante já está preso há praticamente 2 anos, réu primário, bons antecedentes. A única circunstância, na verdade, desfavorável que poderia ser utilizado em desfavor do apelante refere-se à grande quantidade. Porém, seja lícita elevar um pouco em razão da grande quantidade, este patamar não pode ser tão elevado como na sentença. Também não pode ser utilizado este mesmo argumento para negar a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Nesse sentido, nós temos aí diversas jurisprudências e, mais uma vez, eu peço vênia a vossas excelências com relação, principalmente, à dosimetria da pena 15 anos e 9 meses, aplicando-se uma pena base em 10 anos. Eu tenho um caso aqui também, julgado, mas desse feito no Tribunal Regional Federal. 171 quilos de pasta base cocaína, 3.420.000 reais. A pena inicialmente foi fixada em 11 anos e 3 meses, mas o Tribunal Regional Federal, portanto, correto o posicionamento do representante do Ministério Público Federal ao asseverar que o aumento da pena base em 6 anos e 3 meses, sendo fixada além do dobro da pena base, mostra desproporcional. É o mesmo caso, eu não quero justificar aqui entre a cocaína e a maconha, mas eu acredito que há uma diferença em que pese, todas estão tipificadas no artigo 33. Então eu peço a vossas excelências também e rogo para que seja, caso mantida a condenação, no patamar próximo do mínimo, por tratar de réu primário, bons antecedentes, não tem nenhuma comprovação de que o mesmo tenha qualquer condenação anterior. Embora, como eu já mencionei, a quantidade da droga foi justamente utilizada em desfavor do réu, mas também há de se considerar alguns fatos relevantes que encontram neste processo. Então, eu requeiro aqui, peço a vossas excelências, uma análise aprofundada para que a pena base para o crime de drogas fixadas praticamente foi o dobro, né? O dobro, mas peço a vossas excelências que, se no caso não for o mínimo, pelo menos que haja uma aplicação de uma pena realmente que possa readequar a realidade dos fatos constantes nos autos. Também a defesa suplica a vossas excelências a minorante do parágrafo 4º do artigo 33. O magistrado, ele negou tal benefício com fundamento tão somente na expressiva quantidade de drogas, o que caracteriza sem sombra de dúvida o bis idem, pois tal circunstância já foi utilizada para o aumento da pena. Da inaplicabilidade do artigo 40, em que pese o apelante ter informado que o destino da droga seria o município de Cacoal, não houve a efetiva transposição de fronteira.
Com relação à confissão espontânea, o magistrado, da mesma forma como na sentença aplicou uma pena de 10 anos ao apelante, também, numa pena de 15 anos e 9 meses, aplicou apenas, reduziu em 6 meses para essa condenação. Então, fica aqui também o nosso pedido. Com relação ao bem apreendido, o veículo apreendido na posse do apelante, ele for adquirido por mais de 30 anos de trabalho pelo seu genitor. Os documentos de folhas 51 e 63 prova a propriedade do veículo. A autoridade policial, ela, imediatamente à apreensão da droga, ela pôde fazer uma análise e efetivou um termo de depósito ao seu legítimo proprietário, como consta nas folhas 27, ou seja, nas folhas 67. O veículo não foi preparado. Como se diz, o pai é o último saber. O seu Luiz Targino é uma pessoa hoje de 70 anos de idade. Esse veículo é o único bem para o sustento de sua família. Então eu rogo a vossas excelências para que esse bem ele seja realmente devolvido ao seu legítimo proprietário. E aqui peço mais uma vez, vênia, já encerrando, que o veículo, citando aqui uma ementa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, dentre outras que eu poderia mencionar nessa oportunidade. O veículo arrendado com destinação exclusiva de transporte de pessoas, eventualmente utilizado para o tráfico de substância entorpecente, sem o prévio conhecimento do proprietário, não pode ser perdido em favor da União, porque ressalvados o direito do terceiro de boa-fé. Provada a boa-fé e a propriedade do veículo, este poderá ser restituído, desde que não interesse mais aos autos. Isso aqui, eu poderia citar aqui inúmeros julgados. Finalizando, eu gostaria de requerer de vossas excelências que seja reconsiderado, ou seja, reconhecido a ilicitude e a nulidade das provas obtidas mediante a violação do sigilo telefônico, devendo a mesma ser desentranhada dos autos, pois utilizou o magistrado sentenciante dessas provas para fundamentar a condenação ou para absolver o apelante, tendo em vista a inexistência de prova válida para fundamentar a condenação, em especial do artigo 35, que seja redimensionada a pena base, devendo a mesma ser fixada no mínimo legal, ou alternativamente que o percentual de aumento em razão da grande quantidade não seja tão expressivo como aplicado pelo juiz sentenciante, levando em consideração, além do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o fato de que o réu é primário, sem quaisquer antecedentes, com residência fixa, trabalho lícito e não integra a organização criminosa. Que seja reformada a sentença também no que se refere à causa do aumento previsto no artigo 45º da Lei 11.343. Que seja reformada a sentença para reconhecer em favor do apelante a causa da diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33. E que seja redimensionado o grau de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea em no mínimo 1/6 da condenação. E que seja, finalmente, restituído em definitivo o veículo de propriedade do genitor do apelante, Sr. Luiz Targino de Melo, como se faz prova, certificado de propriedade de folhas 63. Muito obrigado. Então, fazendo um resumo aqui, desembargador Orlando, eu vou me ater ao Luiz Carlos Targino de Melo, que é o cliente do doutor. Ele pegou o caminhão do pai dele, pôs 116 quilos de maconha lá em Mato Grosso do Sul para transportá-la até Rondônia. E chegou aqui e foi preso. Então a intelectualidade já está devidamente comprovada. O segundo que ele pede é a nulidade em razão do acesso ao telefone. Eu também debato aqui a ilicitude das provas. O próprio réu forneceu aos policiais a senha, tudo, e que proporcionou
que o Correio estava preso lá em Rondônia, no presídio de Rondônia, e manobrando todo o transporte, aqui a orientação. Eu cito uma jurisprudência aqui recente do Nef Cordeiro, de 1º/6/2017, né? O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova. Então, tinha a senha, ele forneceu, e aí... Então, isso aqui eu estou afastando também. A dosimetria, eu estou refazendo a dosimetria, desembargador. Ficou a do tráfico ficou aqui... a do tráfico ficou em 8 anos, para tanto, tá aqui. Tem a fração. Ficou em 8 anos e 5 meses e 15 dias de reclusão e 875 dias. Estou também refazendo a questão da associação também. Estou refazendo. Ao total, deu 12 anos e 6 meses. Estou também restituindo o veículo que já está depositado para o pai, porque o veículo era do pai, ele pegou esse veículo para trabalhar, o pai não sabia desse transporte de droga, tudo, então eu estou restituindo o veículo também. E, consequentemente, também eu estou refazendo a do Correio, Nelson Soriano. Então, fica assim: ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena aplicada a Luiz Ricardo Targino de Mello, torná-la definitiva em 12 anos e 6 meses e 15 dias. Aqui são os 2 crimes, né? Os 2 crimes. E restituir o veículo, marca Ford, truque, placa, ao seu proprietário, terceiro de boa-fé, Luiz Targino de Mello, de ofício redimensiona a pena também aplicada a Nelson Soriano Guedes e torná-la definitiva em 18 anos e 1 mês de reclusão. O Nelson está cumprindo pena lá em acho que Cacoal também. Então ele tinha pego 21 anos ao todo, eu estou redimensionando a pena. Com os 2 crimes, ele ficou com 18 anos também, em razão da reincidência, várias dele. Eu estou fazendo isso aqui. E no mais, eu estou mantendo a sentença. De acordo. Então, fica nesses termos, doutor Luiz Carlos Ribeiro. Redimensionando a pena. Ao final, do tráfico. Ao final, com as causas de aumento, tudo, em 8 anos e 5 meses, e depois mais o de associação. Ao todo ficou em 12 anos e alguns meses que eu citei aqui, 12 anos e 6 meses. E restituindo o veículo. O desembargador Marcos fez a revisão, está de acordo, né? Então, a unanimidade, julgaram procedente parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Embargador Orlando, é um pedido de preferência com sustentação oral, é o 71 da pauta, apelação 107.634/2017, com marca de Poconé, apelante Reisomar Rosa dos Santos. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, eu vou permitir fazer o resumo. Vossa Excelência fez a revisão. Fiz. E não há divergência. Não. Nós estamos provendo o recurso para absolver o Reisomar, uma vez que as provas se me afiguram frágeis para manter a condenação imposta pelo juízo. O juiz praticamente o condenou com base apenas nos dados telefônicos que foram quebrados. Não houve interceptação telefônica. Eu estou aplicando aqui a parêmia in dubio pro réu. Não há provas suficientes, embora ele tenha estado em Poconé, tenha mantido diversos contatos com os 2 outros acusados,
mas a prova ficou bastante frágil em relação a ele, até porque ele demonstrou que ele esteve, sim, num aniversário lá na cidade de Poconé, entre o dia, acho que 16 e 20, né? Então, as provas não são bastante para a condenação, estou provendo para absolver o apelante. Então, dispensar. Então, fica assim. Só para complementar Vossa Excelência, entendeu? É sempre bom retornar a Mato Grosso. É sempre bom escutar o relatório de Vossa Excelência. O senhor é muito técnico. Todo o estado de Palmas, Tocantins agora. Mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado. Então, boa tarde. Tá, muito obrigado. Proveram nos termos do voto do relator. Isso é só preferência. Aqui é só um pedido de preferência, é um do PJE. Daniel Marcos. Aqui é só um pedido de preferência feito pelo Dr. Rodrigo Dias de Campos Filho. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, interposto pelo advogado Douglas Beckman Morel Luque, em favor de Daniel Barcos de Moura Abreu, apontando como autoridade coatora o juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta. Diz que o paciente foi preso em 26/11/2017, em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado dos crimes de tráfico de drogas, resistência e corrupção de menor. Sustenta em síntese que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Indeferia liminar, as informações foram apresentadas e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, que fica mantido. Eu aqui estou denegando a ordem, entendendo que sim, que o decreto está devidamente fundamentado. Foram apreendidos 25 unidades de LSD, pelo crime ter ocorrido em companhia de menores, como também para evitar a reiteração criminosa, porquanto o paciente responde a inquérito policial também naquela comarca. Então, entendo sim que a decisão preventiva está, sim, fundamentada. Em razão disso, eu concluo pela denegação do habeas corpus. É assim que eu estou votando, denegando. Embargador Marcos, ordem denegada no termos do voto do relator. Acabou os pedidos. Acabou os pedidos de preferência. PJE. Vamos no PJE, né? Embargador Marcos, o 2 da pauta, PJE. Impetração que envolve tráfico e associação, Procuradoria pela denegação. Estou colhendo a orientação ministerial, mas seguindo o entendimento do STJ, inclusive a aplicação da súmula 5.2. Ordem 5.2, ordem denegada, à unanimidade. O embargador Marcos ainda relata o 6 do PJE. O 6 é uma tentativa de homicídio e corrupção de menor, são 2 impetrantes. Também a Procuradoria opina pela denegação. Fica mantido. E eu estou seguindo também a mesma senda, até porque já foram condenados, reiteração, e é o caso de manter a segregação. Ordem denegada nos termos do voto do relator. O embargador Marcos ainda relata o 7. O 7 envolve um roubo e a liminar foi concedida no plantão. Eu estou, até com orientação da Procuradoria também, no mesmo sentido, confirmando a liminar. Confirmando. Ordem concedida. Ordem concedida nos termos do voto do relator. O 8, desembargador Marcos, PJE. O 8 envolve uso de documento falso, receptação. E a Procuradoria opina pelo desprovimento, mas é caso de fiança. Estou concedendo fiança. Ordem parcialmente concedida. Concedida, né? Ordem parcialmente concedida. Fiança no valor mínimo, tá? Tá. Fiança no valor mínimo.
Desembargador Orlando, o 9 do PJR. Senhor presidente, coloca o 9, 18, 19, 20 e 14. Só para adiantar, todos, embora não se trate do mesmo fato, mas eu estou denegando todos os HCs aqui, porque nesses todos aqui há reiteração delitiva. 14. E eu estou, então, denegando todas essas ordens em consonância com o parecer ministerial. Então fica o 9, o 14, o 9, 14, 18, o 19 isso. e o 20 do PJE. Isso, todos denegando a denegados ordem. nos termos do voto do relator. Desembargador Marcos, o 10 do PJE. Tráfico. Discussão sobre prazo. Procuradoria opina pela denegação. Não identifiquei aqui desídia. Precatórias, várias, inclusive para Uberlândia. Trâmite irregular, ordem denegada. Ordem denegada nos termos do voto do relator. Ainda, desembargador Marcos, o 11. Roubo e corrupção. Vossa Excelência, quem referiu a liminar. Procuradoria pela denegação. Também envolve discussão sobre prazo, formação da culpa. Não identifiquei aqui a irregularidade processual ser atribuída ao juiz. Ordem denegada. Ordem denegada nos termos do voto do relator. Ainda, desembargador Marcos, o 12. O 12, Vossa Excelência deferiu a liminar. Trata-se de um homicídio, mas Vossa Excelência entendeu por bem colocá-lo em prisão domiciliar. Estou confirmando. Confirmando, né? Foi justamente o pedido, tá? Foi. Ordem concedida. Ordem concedida nos termos do voto do relator. Confirmando-se a liminar. Desembargador Marcos, o 13. 13 envolve tráfico e associação. Vossa Excelência foi quem indeferiu a liminar. Procuradoria pela denegação. Eu estou adotando o mesmo raciocínio da liminar para denegar. Denegado. Ordem denegada nos termos do voto do relator. Terminamos com o desembargador Marcos? Termina. Desembargador Marcos, Vossa Excelência relata o 16. Eu queria até consultar Vossa Excelência também, desembargador Orlando, porque por conta do meu curso, né, eu identifiquei as situações que o sujeito está preso, eu não vou poder participar da sessão, já está por julgamento de mérito, né, e aí eu só ia julgar na outra semana, né, então eu tomei uma decisão aqui, neste caso, ad referendo de Vossas Excelências, né, porque senão ele ia ficar mais 10 dias preso. A liminar foi deferida, né? Não, eu não deferi a liminar. Não. Na conclusão é que eu entendi que seria para o julgamento colegiado para deferir. Mas como eu não podia vir, eu acabei dando a decisão monocrática que eu vou reproduzir agora, porque no momento da liminar eu indeferi. Mas aí vieram as informações, o parecer do Ministério Público. Mas aí como eu não viria na sessão passada, Sim. ele ia ficar preso mais 12 dias, Certo. né? E Vossa Excelência está concedendo Estou a ordem. concedendo. De acordo, né, desembargador Orlando? Ordem concedida nos termos do voto do relator. Parcialmente, porque é substituição por medidas cautelares. Sim, tá? sim, parcialmente. Ainda, Vossa Excelência, desembargador Marcos, o 21. O 21 é um pedido de extensão de medidas alternativas. Eu ouvi a Procuradoria. Mas, com a devida vênia, eu não identifiquei aqui justificativas aqui de ordem objetivas que pudesse caracterizar, se trata de tráfico, né? E eu substituo em relação ao paciente anterior, porque este caso aqui, ele é o chefe da associação criminosa. E aquele lá não tinha elementos suficientes para caracterizar. Deixei até uma discussão aí para o juiz, mas... A situação fática é diferente, né? Distinta, até a responsabilidade. Eu estou indeferindo a extensão. Indeferindo a extensão, desembargador Orlando. Denegado nos termos do voto do relator. Desembargador indeferir, tá? Desembargador Marcos, o 22. O 22 é tráfico e associação também. Vossa Excelência indeferiu a liminar, Procuradoria pela denegação. Estou adotando os argumentos da liminar para também denegar o mérito. Tá. Ordem denegada nos termos do voto do relator. Desembargador Marcos, ainda o 23. 22 não?
Não, 22 foi esse agora, né? Ah, desculpe. Foi 22. Não, eu acabei julgando, então, perdão. Eu acabei fazendo uma pequena confusão aqui. Eu julguei o 24. Esse é o que Vossa Excelência... Ao 24, É. do Emanuel. Então Isso, fica julgado o 24. que é o tráfico e associação. E o 22? Bom, o 22, eu também estou denegando, é tráfico e associação também. Procuradoria opina pela denegação, aplicando jurisprudência desta Câmara. Denegado também. E o 23, Vossa Excelência pode também O julga. 23 envolve adulteração de sinal identificador, corrupção, organização criminosa. A Procuradoria opina pelo conhecimento parcial e nessa parte a denegação. De fato, havia um habeas corpus anterior que nós julgamos e por isso eu estou delimitando a impetração ao excesso de prazo. Nessa parte não identifiquei a desídia que justificasse ou caracterizasse constrangimento, ordem, portanto, denegada. Denegado. Do desembargador Marcos, do senhor só tem dois, né? O 15 e o 25. Tem o 15, E o outro que o senhor trouxe. o 25 é um roubo tentado, prisão em flagrante, convertida em preventiva, tese de ilegalidade da custódia cautelar, improcedência, reiteração delitiva, provada nos autos, necessidade da garantia da ordem pública. O parecer é pela denegação que fica mantido. Eu estou denegando a ordem também. E um aqui que é de Cáceres, é um menino com 18 anos, tráfico de drogas, convertido em prisão preventiva, ordem pública e aplicação da lei penal, meras conjecturas, inexistência de elementos concretos que justifiquem o constrangimento, era pouquíssima droga, embargador Orlando, e o juiz disse porque é de Cáceres ele vai fugir para a Bolívia. Então, fosse assim, não, né, todo ali teria que ser preso, né? Então, não há fundamentação idônea. Eu estou, então, aqui concedendo a ordem, mas mediante fixação de medidas cautelares menos onerosas a serem estabelecidas pelo juízo singular, e determinando também que o alvará de soltura seja feito por lá no momento da imposição das medidas cautelares também. Acabou os HCs. Pauta geral. Desembargador Orlando tem menos. Desembargador Vossa Excelência pode a pauta geral, desembargador Orlando? Pode. Está Então, tudo correto. O 70 é apelo desprovido, 87 desprovido, o 90 desprovido, mas com redimensionamento de ofício da pena, o 94 desprovido, o 95 recurso não conhecido, o 98 desprovido, mas redimensionamento de ofício do Fábio, e o 100 parcial provimento. Parcial provimento. Desembargador Marcos. De Vossa Excelência já terminou, né, desembargador? Não, eu tenho os sem revisão. A parte também Posso já. também? Aí já fica. O 66 é um recurso em sentido estrito, é um homicídio tentado. O Ministério Público que recorre, o juiz concedeu a liberdade provisória e o Ministério Público pretende a modificação da decisão para que o réu seja preso. E não há gravidade diferenciada ou periculosidade do agente. Se tratou de um homicídio tentado, mas sem nada que desbordasse do tipo penal, né? Então, eu estou desprovendo de recurso em consonância com o parecer ministerial. Unanimidade desproveram. O 92 é uma representação, um recurso. O infrator, o menor infrator aqui, é reincidente, é crime de roubo, praticado com violência contra a pessoa. Ele está pretendendo aqui pretendendo absolvição, quando não, que seja imposta a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Status de incidência, crime com violência, eu estou desprovendo em consonância com o parecer. Unanimidade de desprover o recurso. O 110 é um agravo em execução. Ele pediu, neste caso aqui, o indulto quanto à pena de multa.
eu estou julgando prejudicado em consonância porque o próprio juiz reconheceu a prescrição da pena de multa, em consonância com o parecer. O 111 é um agravo em execução, o Ministério Público recorre dizendo que o juiz não poderia decretar a extinção da cobrança da pena de multa, porque isso estaria afeto ao juízo civil, que é a Procuradoria de Estado que deveria cobrar e coisa e tal. Mas eu cito precedentes aqui, inclusive do STJ, que o juízo de execução pode sim declarar extinta pela prescrição a pena de multa. Eu estou em consonância também com o parecer, eu estou desprovendo o recurso. E, por fim, é um agravo à execução relacionado à data base. Eu estou desprovendo o recurso em dissonância com o parecer. Retifica. Pelo desprovimento, né? Então em consonância. Por maioria? Por maioria. Eu por adoto maioria. o parecer escrito, então, né? Ok. Desembargador Orlando, por qual maioria. que é o fundamento desse recurso da pena de multa? Só para compreensão? Da pena de multa, o Ministério Público entende que o juiz da execução não pode declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pena de multa, como deve ser cobrada pelo Estado, eles que têm que ser na via correta, porque o juiz das execuções penais não pode declarar a prescrição da pena de multa. Esse é o fundamento. Nem com o decurso de ter? Hã? Decurso de prazo? Sinop, né? Sinop. Sinop. Sinop é Sinop. É mesmo, tem isso, tá? Eu estou com um agravo de Sinop, que o Supremo disse que o crime privilegiado de tráfico não é hediondo. Em razão disso, o STJ revogou uma súmula. E ele disse que nós não temos que seguir a decisão do Supremo, não. Recorre para não seguir a decisão do Supremo. Quer dizer, está com muito pouco serviço lá, viu, João? Me desculpe Nesse falar. caso aqui, só, desembargador Marcos, ele diz o seguinte, o que ele defende é que, como tem que ser cobrado através das varas de execuções fiscais, o juiz da execução não poderia reconhecer a prescrição. Mas se trata de pena. Bom, e tinham 3 ajustes aqui, e eu ajustei lá de divergência. E também, desembargador Paulo, se Vossa Excelência assim entender, da nossa parte aqui, eu e o desembargador Orlando, nós já uniformizamos, tá? Bom, então o 1 é provimento parcial para afastar a qualificadora. Acho que só fala um número para que as tá aqui. É 1. É um da pauta, né? É. Um da pauta. É isso? É, né? É. É 1. O 3, também provimento parcial, nesse caso, é para desconstituir a prisão preventiva. Mantive a pronúncia. Provimento parcial também no 6, readequação de pena. 7, também provimento parcial para readequar a pena. 9, desprovimento mais com adequação de ofício. Isso aqui foi sugestão, inclusive, do outro revisor. O 11, provido para desconstituir a sentença. Isso aqui, aquele caso de Canarana, uma operação de tráfico, se condenou mais de 40 pessoas, mas sem direito do contraditório, uma coisa absurda. A segunda, segundo recurso que me é trazido, eu estou anulando também a sentença. 11, provimento parcial para readequação de pena. Aliás, esse é o 11, né? O 15 agora. O 15 é provimento parcial para readequação de pena. O 16, desprovido, mas também com adequação de pena por orientação do doutor revisor. 18, provimento parcial para absolver uma das corrés por tráfico. 21, colhimento da preliminar
e a extinção da punibilidade, conforme a orientação da Procuradoria, 21. 23, provito para reclassificar o crime, era um latrocínio para roubo. 25, desprovito, conforme a orientação ministerial. 27, provido parcialmente para readequação de pena. 29, desprovido, mais readequação de pena de ofício. 31, provido para readequação de pena. 32, aqui são recursos do Ministério Público e também dos réus, parcialmente da defesa e desprovido o apelo ministerial, mas com readequação de ofício também por orientação do doutor revisor das penas. 33, provido, também para readequação de pena. 34, desprovido. 34, desprovido para condenação, 37, provimento parcial para condenação apenas por porte, pedia-se por ameaça também. 38, desprovido. 40, desprovido. 43, desprovido, mas com readequação de pena de ofício também, por orientação do doutor revisor, que não passa nem dia, 6 dias a mais. 45, provimento parcial, com redução da pena de multa e alteração do regime. 47, desprovimento com readequação de pena de ofício também, por orientação do doutor revisor. 54, provimento parcial com a readequação de pena. 62, desprovido. Esse agravo de execução não envolve pena base, sim infração. Também o 65, extinção de punibilidade no período de prova. Recurso provido, equívoco da sentença. 67, provido. Aqui, Luiz. 73, desprovido. 75, provido para readequação de pena. 78, provido para absolvição. 79, desprovido. 80, provimento parcial para readequação de pena. Esse caso aqui merece um rápido comentário. Eu não estou conhecendo esse recurso adotando o princípio da unirrecorribilidade. O que aconteceu? É interessante esse caso aqui, porque eu acho que ia dar uma responsabilidade funcional para o juiz. O sujeito saiu lá de Goiânia ou de Uberlândia e foi preso indo para Cáceres com 150 mil reais. A polícia apreendeu esse valor, depositou no juízo e não houve elementos ali naquele momento para a prisão e ele voltou para Uberlândia ou para Goiânia e não localizaram, intimaram para que ele se apresentasse nas investigações, ele não apresentou, o juiz doou o dinheiro. Doou para uma instituição de caridade. Antes do oferecimento da denúncia, da formação de culpa. E aí o que é que acontece? O sujeito não foi denunciado. Não, mas aí que isso foi que aconteceu. Só que ele veio e apela do indeferimento. Porque quando ele viu a bobagem que ele fez, ele indeferiu. E aí foi submetido a esse tribunal, inclusive a nossa Câmara, a relatoria do desembargador Rui. E se entendeu naquele julgamento por ser intempestivo o recurso. Agora, houve a declaração de extinção de punibilidade do crime em tese e ele aproveitou-se dessa decisão para recorrer daquela situação do dinheiro. E aí não dá, né? Aí é o seguinte, me falar assim, mas que extinção de punibilidade é essa? Da prescrição. Mas de qual crime? Então, do crime que ele estava sendo investigado, que era lavagem de dinheiro. Mas se ele não
praticou o crime não pode decretar a prescrição? Não, mas do fato, o fato em tese. Reconhecer é em tese, do fato é em tese. Investigado por lavagem. Sim, fato em tese. Em sede de inquérito. E aí ele aproveita e recorre. É o segundo recurso, para o mesmo fim. Eu entendi que não era possível o tribunal conhecer, embora estou remetendo para vias ordinárias, porque o sujeito vai ter direito, pelas vias ordinárias, de cobrar do Estado isso aí. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Agora, se o Estado vai chamar o juiz ou não, já é outra. E aí eu trago entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, em situações que me orientaram, inclusive um julgamento desse tribunal para não conhecer do recurso. O 83, o provimento é parcial para adequação de pena. 84, desprovimento. 107, envolve falta grave, caso de também desprovimento. O 108, e aí vem a divergência, esse já é sobre um marco, eu estou provendo, e acredito que o desembargador Orlando deva ser mandado a ele, né? O 108 é de data base, eu estou provendo, mas é caso que a Câmara esse aqui tem desprovimento, parecer. Então fica mantido o parecer. Porque lá a Procuradoria tem divergência, né, doutor João? Né? Tem um pouco de... O 10 da pauta, recursos conhecidos e desprovidos. O 12 também, recurso não provido. O 13, recurso parcialmente provido para readequação de pena. O 14 nega o provimento ao recurso deposto pelo Ministério Público e mantém a absolvição sumária do réu Odair José Costa Souza, decretada pelo juiz da causa. O 17 é apenas para redimensionamento da pena, recurso parcialmente provido. O 19, regime provido em consonância com o parecer ministerial. O 20, recurso desprovido. O 22, também desprovido. O 26, parcial provimento para absolver os apelantes das imputações do 230, ficando as penas estabelecidas para Maria José de Fátima para os outros crimes em 6 anos de reclusão. Então, parcial provimento. O 28, desprovido. O 30, negou provimento aos apelos interpostos pelo Ministério Público, bem como pelas defesas de Vanilza e Luciano. O 35, recurso improvido. O 36 também provido. O 39, recurso desprovido. O 41, recurso provido do Ministério Público para condenar Kelvis de Oliveira Santos no 33, a pena mínima. O 42, recurso parcialmente
provido para fazer a compensação com agravante da reincidência, fazer a confissão, a compensação com agravante da reincidência. 44, recurso provido. Esse aqui também estou provendo também para anular a sentença de acordo com o parecer ministerial também. É o 44. 44, está de acordo com o parecer também. O 46, pena redimensionada. Parcial provimento para redimensionar a pena. O 48, pena definitiva, parcial provimento. O 49, recurso desprovido. O 50 também desprovido. O 51 conhecido e desprovido. O 52 parcialmente provido para alterar o regime. O 53 recurso desprovido. O 55 também é provido. O 56, recurso parcialmente provido. O 57, recurso parcialmente provido para redimensionamento de pena. O 59 também parcialmente provido. O 60 também parcialmente provido. O recurso 61 provido. O 68 improvido. O 74 desprovido. O 76 recursos parcialmente providos. O 77 desprovido. O 82 parcialmente provido. 85 também desprovido. Recurso o 88 desprovido. O 89 também desprovido. O 91 provido. O 93 desprovido. O 96 recurso desprovido. O 101 desprovido. O 102 desprovido. O 103 improvido. O 109 improvido. Agora sem revisão. Recurso em sentido estrito é o 63, homicídio qualificado na forma tentada, pronúncia, alegada nulidade da citação por edital, inocorrência, réu em lugar incerto não sabido, preliminar rejeitada, pretendida desclassificação para lesões corporais, impossibilidade, pronúncia confirmada. O 64, também recurso em sentido estrito. Estou negando provimento ao recurso ministerial e dou parcial provimento ao recurso de defesa para afastar a qualificadora do motivo torpe. O 69, apelação, estou desprovendo o recurso. Aqui é da Janete Riva. É uma medida cautelar de sequestro que eu estou desprovendo. Apelação 86.
condenado também por embriaguez, 306, Código de Trânsito Brasileiro, inconformismo. Decisão devidamente fundamentada, estou desprovendo o recurso. Aqui o 97 é um estatuto do ECA, ato infracional análogo a latrocínio, materialidade e autoria devidamente comprovados, confissão extrajudicial e depoimento de testemunha. Estou mantendo a sentença de internação corretamente aplicada. O 99, ato também infracional, análogo ao crime de roubo. Eu estou aqui não conhecendo, porque extrapolou em muito o prazo recursal que a Defensoria tinha para recorrer. Então, eu estou não conhecendo do apelo. O 105, condenação por embriaguez ao volante, artigo 306, prescrição retroativa reconhecida. O 106, agravo em execução, regressão ao regime prisional pelo descumprimento das determinações judiciais e resignação defensiva, pretensão da reforma, regressão mantida, recurso desprovido. Outro agravo é o 109, progressão de regime, resignação do Ministério Público, decisão singular que fixou a data da última prisão como marco para concessão dos benefícios, pretendida alteração. O parecer aqui é pelo desprovimento do recurso, fica mantido, eu estou desprovendo. Então, por maioria, desprover o recurso, ficando vencido o desembargador Marcos. Outro agravo em execução é o 112, decisão que declarou a prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade e de multa. Sinop também, viu, desembargador? E de multa, eu estou desprovendo o recurso. Também de acordo com o parecer ministerial, que é pelo desprovimento. O 113 é um agravo em execução, progressão de regime, resignação do Ministério Público, decisão singular que fixou a data da última prisão como marco para concessão dos benefícios. Aqui o parecer aqui é pelo provimento do recurso ministerial. Retificado oralmente pelo desprovimento, então por maioria desprovido o recurso nos termos do voto do relator, ficando vencido o desembargador Marcos, que dava provimento ao recurso nos termos do parecer. Entendeu? Tem um voto de embargo de declaração, senhor? Esqueci aqui, ó. Ah, tá. Só isso. Embargo de declaração, recurso de apelação, alegação de omissão, inocorrência, pedido de pronunciamento expresso, pré-questionamento, ausentes requisitos 619, embargos rejeitados. A matéria foi devidamente tratada e eu estou aqui também rejeitando os embargos de declaração. Não há que falar em omissão. Então, estou rejeitando. Acabou? Então, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a presente sessão de hoje. Quanto que nós julgamos hoje? 140. 374 da quarta jornada do direito civil, que assim preceitua, abre aspas, no contrato de seguro o juiz deve proceder com equidade, atentando às circunstâncias reais e não a probabilidades infundadas quanto à agravação do risco. Nesse sentido, posiciona o doutrinador José Augusto Delgado. A jurisprudência tem firmado posição no sentido de que o fenômeno da agravação do risco merece exame de forma restritiva, isto é, só se pode considerá-lo como existente quando na realidade houver prova concreta do segurado agir intencionalmente para sua consumação. Portanto, deve ser constatado o ato intencional com vontade de praticar, que agrava e piora a probabilidade da ocorrência do acidente, que torna por aumentar a responsabilidade do segurador.
Aí citei aqui ensinamentos de Flávio Terce em sua obra organizada por Costa Machado, Fala de Cultura. No caso dos autos, o juiz sentenciante concluiu, no cotejar das provas, que os depoimentos colhidos na fase policial de investigação, integrantes do inquérito policial juntadas pelo 204,